Muito boa noite, hoje é 29 de outubro, praticamente o mês de outubro já passou e nós chegamos na sua casa para fazer um programa interessante, para interagir com você, para que você participe, que você tire as suas dúvidas sobre os assuntos que vamos falar hoje. Um prazer muito grande para mim fazer o Sociedade em Questão, já estamos aí no segundo ano do Sociedade em Questão, com muita alegria, muito prazer na sua casa. Boa noite, Mariana. Boa noite, Apóstolo. Uma ótima noite para você que está em casa. Mais uma vez, o Sociedade em Questão entra na sua casa para te levar assuntos interessantes e também fazer com que você tenha a oportunidade de levar um super prêmio para casa. Hoje, a gente está com a enquete que você pode participar pelo 8401-0508. Você acha que psicopatas podem ser recuperados pela justiça, curados, sim ou não? 8401-0508. No mês que vem, na semana que vem, na realidade, a gente vai sortear para você uma TV de 32 polegadas LCD. E é uma pergunta que muita gente talvez até queira saber se realmente tem cura, né, Afonso? E hoje nós vamos falar com um especialista que pode nos ajudar a chegar a essa conclusão. Mas você pode ligar desde já dizendo se tem ou não tem cura e você vai concorrer conosco a essa televisão maravilhosa. Hoje houve a mudança no secretário de Segurança do Estado de Goiás. O governador Marconi Perillo não tinha uma pessoa melhor para colocar que não fosse o que foi escolhido, o ex-diretor-geral da Polícia Federal do Estado de Goiás. Índice de criminalidade assustador em Goiás. Tem gente falando querendo tampar sol com a peneira, né? Não existe isso. Hoje, até os arrastões estão acontecendo nos restaurantes, coisas que não aconteciam. Violência grande demais nas ruas, roubos. E eu espero que, com certeza, nós tenhamos aí esses 2 últimos anos de governo com mais segurança. Pessoa especializada, pessoa realmente do ramo, a escolha foi certa. Agora, toda a sociedade tem que estar junto com esse novo secretário de Segurança para que nós tenhamos novamente, pelo menos, uma segurança razoável na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. Torcendo para que tudo dê certo, torcendo para que as coisas mudem, para que não haja mais greve, para que o policial esteja na rua, para que o policial seja valorizado, para que ele possa se qualificar mais ainda e que nós possamos sair nas ruas novamente com segurança. Possamos ir ao restaurante, possamos ir ao lazer, possamos ir à igreja. Roubos nas igrejas hoje, assustadoramente, né? Isso tem acontecido, mas a escolha foi certa, a escolha foi correta. Né? O novo secretário de Segurança é a pessoa certa para que coloque a casa em dia, não é isso, Maria? É isso mesmo. Novo secretário de Segurança Pública, que é como o senhor falou, delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal, Joaquim Mesquita, que assumiu hoje. Então a gente espera mesmo, na realidade. Os nossos votos ao doutor Joaquim Mesquita, que ele possa realmente, como foi feito no Rio de Janeiro, a escolha do ex-diretor-geral da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e deu certo, está dando certo, que Goiás também ande por esse caminho. Vamos torcer, né, Mariana? Porque a pessoa já não aguenta mais ser assaltada 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da manhã, meio-dia. E cada vez uma nova modalidade de crime. Esses arrastões que aconteciam só no Rio e em São Paulo vindo para cá, agora, né? Aqui nos restaurantes em Goiânia. Eu espero, tenho certeza, tenho convicção que é a pessoa certa. O doutor é a pessoa certa e eu espero que ele possa colocar, no mínimo, um pouco de segurança no nosso estado. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com a Sociedade em Questão, agora 9h13. E eu quero chamar a sua atenção para que você ligue e participe da enquete de hoje. Você acha que psicopatas podem ser recuperados pela justiça ao serem presos, ao ter todo esse trabalho de atenção? Sim ou não? 8401-0508 é o telefone que você liga para participar da nossa enquete. Na semana que vem a gente vai sortear para você uma TV de LCD de 32 polegadas, então você não pode perder. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse prêmio, tá? Agora, olha só, vamos falar sobre saúde, porque o Outubro Rosa chama atenção sobre o câncer de mama.
E aqui em Goiânia, para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo a ginecologista e oncologista do Hospital Araújo Jorge, doutora Rossana de Araújo Catão Zampronha. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, é um prazer estar compartilhando com vocês desse momento tão especial. Tá ótimo. Doutora, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje o câncer assusta menos do que há 20 anos atrás? Sim, porque hoje já temos um maior conhecimento sobre a doença, temos mais chances de investigação e de diagnóstico precoce e também um avanço considerável nas modalidades de tratamento. A senhora trabalha no Hospital do Câncer já há quantos anos? Desde o ano de 94. Desde o ano. Trabalho. Isso. Doutora, vamos falar sobre o câncer de mama. O que causa o câncer de mama? Por que preocupa tanto as mulheres? O câncer de mama, ele é multifatorial. Estudos epidemiológicos apontam que modificações do comportamento da mulher, desde o ponto de vista de diminuição do número de gestações, como o uso prolongado de anticoncepcionais, uso muitas vezes abusivo da terapia de reposição hormonal, a questão do excesso de peso corporal, dietas hipercalóricas, sedentarismo e, associado a isso, fatores genéticos, todos eles têm influência para o aparecimento do câncer de mama. A senhora falou a respeito dessa questão dessas mudanças de comportamento. Hoje em dia, como a senhora mesmo disse, a gente já percebe que as mulheres têm tido menos filhos do que anteriormente, do que há anos atrás. Isso influencia o fato de você ter mais filhos e por quê? E o fato de amamentar também, tudo isso influencia e de que forma? Sim. A gravidez, quando ela ocorre antes dos 30 anos de idade, ela tem um efeito protetor sobre a mama, porque ocorre um amadurecimento do epitélio mamário. E isso faz com que a mama fique mais resistente contra as ações do meio ambiente que possam intervir e provocar o câncer. O fato da mulher hoje em dia ter menos filhos, então ela está mais exposta ao que a gente chama de janela hormonal. Cada ciclo, menstruando e tendo oportunidade de alterações ocorrerem na mama. Então isso quer dizer que há anos atrás a incidência desse tipo de doença era menor do que hoje? Sim, com certeza. A tendência é cada vez aumentar. A cada ano que se passa no mundo inteiro, não só o câncer de mama, como vários outros tipos de câncer, eles vão aumentando, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque houve essa questão da mudança de hábitos. As mulheres estão tendo filhos mais tarde, estão tendo menos filhos, estão menstruando mais tempo. O aumento de peso, então está uma epidemia de obesidade nos países de primeiro mundo e já chegou ao Brasil, infelizmente. Então, a tendência é que isso vá aumentando se medidas não forem tomadas no sentido também educativo de mostrar para as pessoas que é importante a manutenção do peso corporal, é importante o exercício físico, dietas saudáveis, evitar bebidas alcoólicas, evitar o fumo. Eu não sei se acho certo, mas eu acho que o ser humano ele tem mais dificuldade, ele tem mais medo do diagnóstico do que o tratamento. Parece que ele vive assustado. Depois que ele tem um diagnóstico, mesmo se ele tiver com a doença, ele já enfrenta ela mais. E a mulher, ela deve fazer esse exame sozinha, tem a maneira dela analisar sozinha, e periodicamente ela deveria procurar um ginecologista para fazer um exame geral? É uma boa pergunta, porque isso tem sido temas de discussão, se o autoexame, se ele traria uma diminuição ou um aumento no diagnóstico do câncer de mama e um aumento da sobrevida. E isso não se mostrou como uma coisa, a gente não poderia dizer afirmativamente que isso ocorre.
O que realmente tem sido mostrado que tem influência no diagnóstico mais precoce é o exame clínico anual, o profissional habilitado e mamografia. E a mamografia é importante diferenciar em qual faixa etária ela é mais importante. E ela deve ser feita, porque abaixo de 40 anos, por conta da forma da mama, ela não dá bons resultados. E, felizmente, o câncer de mama, antes dos 40 anos, ele também não é tão frequente. Então, o ideal seria, acima de 50 anos, fazer o exame mamográfico anual. Nos países que têm menos recursos, se preconiza, como aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele preconiza que sejam feita a mamografia a cada 2 anos, dos 50 até os 69 anos de idade, e exame clínico anual. Então, o exame da mama por profissional habilitado. Que tanto pode ser o ginecologista, como o mastologista, o oncologista, desde que tenha habilidade e conhecimento nessa área. Como que o câncer de mama pode alastrar na pessoa? De que maneira? Na mulher, né? Uma vez ele tendo estabelecido, e à medida que esse tumor vai crescendo, o seu tamanho vai crescendo, ele tem maior probabilidade de se alastrar, ou seja, de dar o que a gente chama de metástase. A metástase ela pode ir para vários órgãos do corpo, mas em relação ao câncer de mama, é mais comum que seja para ossos, para os pulmões, para os linfonodos, que popularmente são conhecidos como ínguas, né? E menos frequentemente fígado e cérebro também. Você que está assistindo Sociedade em Questão, nós estamos falando sobre esse problema que é o câncer de mama. E se você tem alguma dúvida, é só ligar 3254-1079, porque nós estamos com a doutora Rossana de Araújo. Ela é oncologista e ginecologista. Doutora, essa importância dessa informação, porque por muitos anos foi passado para as mulheres de que esse autoexame funcionava e de que era possível evitar o câncer de mama num estágio mais avançado, fazendo esse autoexame. Então, essa incidência hoje da doença, a senhora falou que é menor abaixo dos 40 anos. Como funcionam esses números? Ou qual é a projeção dessa doença no Brasil? Bom, vamos voltar à questão do autoexame. Não que não seja interessante que a mulher tenha conhecimento do seu autoexame. Mas a segurança para o diagnóstico vai ser melhor à medida que a mulher tem acesso ao exame clínico, ao médico habilitado que vai examiná-la. Isso não quer dizer que ela não deve fazer o Não, de forma alguma. É importante que a mulher faça até como um conhecimento da mama. Muitas ainda diagnosticam o seu próprio tumor. Mas à medida que a gente conseguir levar esse conhecimento, que a mulher saiba que é um direito seu, de procurar assistência, ela também peça para que o médico examine suas mamas e, no tempo correto, a fazer a mamografia pode antecipar o diagnóstico de um tumor em até 2 anos. Então, uma lesão profunda, que não é palpável, a mamografia poderá encontrar essa lesão e daí ser um diagnóstico. Então, mais precoce. Então, quanto mais o diagnóstico for precoce, maiores as chances de sobrevida dessa paciente. Tá ok, são 9h23. Deixa eu atender a primeira pessoa por telefone. Alô? Oi. Oi, quem fala? É Iraci. Fala da onde, Iraci? Fala 142, Aparecida de Goiânia. Qual que é a pergunta? Eu queria perguntar, no caso, a minha filha, ela tem 16 anos, e aí ela tem, esqueci até o nome do negócio, que ela tem no útero. E a médica passou para ela fazer tratamento com anticoncepcional. Só que aí esses dias, uma semana atrás, mais ou menos, ela estava sentindo muita dor na mama e saindo secreção. Ela tem 16 anos. A senhora entendeu? Eu acho que ela quer saber se esse anticoncepcional, ele estaria prejudicando. Pode ser também. Bom. Isso, se ele está prejudicando. Acho que deve voltar à médica e
determinar e fazer uma nova consulta, analisar, porque às vezes você não se adapta a um determinado remédio e outro remédio poderá conseguir fazer o efeito necessário que a médica está esperando. Esses sintomas são normais quando o remédio não está funcionando? Ou seja, Ela pode, não diria isso, mas pode ser um efeito desse remédio que a gente não sabe o que está usando, ou ela pode ter algum distúrbio que precisa ser feito o exame pelo médico para depois fazer o diagnóstico e ver se precisa de suspender ou não esse medicamento. O câncer de mama é uma doença hereditária ou não? Em 10% dos casos, ele pode ser hereditário. Nos outros 90%, ele vai aparecer de uma forma que a gente diria aleatória. Qualquer mulher poderá ter o câncer de mama, mesmo que nenhum parente tenha tido. Mesmo que não tenha histórico na família. Mesmo que não tenha histórico. Só em 10% dos casos. São 9 horas e 25 minutos. Vamos atender outra pessoa por telefone. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Maria das Dores. Fala da onde? É cidade de Veracruz 2, Aparecida de Goiânia. Qual é a pergunta? Eu quero perguntar o seguinte. Eu tenho uma irmã que ela tem esse nódulo no seio, né? Já tem mais de 3 anos que ela vai no médico, aí faz a ultrassonografia e ela sente assim enferrujada no seio e o médico nunca assim aconselha ela para retirar esse carocinho que ela tem no seio. Aí eu queria saber da médica por que o médico não autoriza ela a fazer a cirurgia. Boa pergunta, porque nem todo nódulo da mama é necessário ser retirado. Existem características tanto na mamografia quanto na ultrassonografia, que fazem com que a gente fale a favor do diagnóstico de lesão maligna, no caso suspeita de câncer, ou uma lesão benigna. Então, se a alteração, essa lesão que está sendo acompanhada, não tiver características de malignidade, não é necessário que seja retirada. Então, nem todo caroço, nem toda é câncer, né? A pessoa pode... Mas ela tem que ir ao médico, né, doutora? Ela não pode ficar em casa. Eu fazer a pergunta aqui pelo programa, é bom a pergunta aqui, mas ela tem que ir ao médico, não é isso? Isso. Uma coisa que a gente observa é que as mulheres associam muito a dor mamária ao câncer de mama. E apenas em 5% um nódulo mamário maligno poderá se manifestar como sintoma de dor. Nos outros 95% vai ser um nódulo indolor. Então, indolor. O que é mais perigoso, né? Sim, porque a pessoa... A dor é um sintoma que tem uma coisa errada, né? É isso. Agora, quando não tem dor... Pode julgar que, como não dói, não é coisa séria. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, porque tem muitos homens assistindo. É possível um homem ter câncer de mama? Certamente. Em torno de 1% dos casos diagnosticados de câncer, 1% pode acontecer nos homens. E isso por quê? Em geral, pelos mesmos fatores genéticos. Nos homens é mais comum o fator hereditário, digamos assim. Agora, doutora, o que é importante nesse mês, né, que a gente chama de Outubro Rosa, que tem toda essa campanha, o que é importante lembrar? O que é importante alertar para as mulheres? E aonde que a gente ainda está deficiente nessa questão do diagnóstico? Alertar da necessidade, né, das mulheres procurarem, principalmente as mulheres com idade igual a 40 anos ou superior, que procurem ginecologistas, as que tiverem acesso a mastologistas, para fazer o seu exame clínico e avaliar a necessidade da mamografia. E para as mulheres acima de 50 anos, obrigatoriamente, mesmo que não tenha casos de câncer na família, mesmo que não sinta nada, que não percebam nódulos, elas devem procurar fazer sempre a sua mamografia, porque nem sempre o câncer de mama vem com aspecto de nódulo. Às vezes ele pode vir com aspecto de microcalcificação e que isso não vai ser palpável, e apenas a mamografia nos mostrará essa imagem que levantará a suspeita da possibilidade de se tratar de um câncer. A senhora aconselha a mulher que tem mais de 50 anos ou 40 fazer uma vez por ano?
A mamografia, sim, sendo possível, dentro do nosso sistema de saúde público, o que se é recomendado é a mamografia a partir dos 50 anos, exame físico clínico anual e mamografia a cada 2 anos. Agora, independente dessa regra, vai caber ao médico avaliar se em determinado caso ele acha que vai ser necessário, mesmo tendo dentro dessa regra, que foi falada pelo Ministério da Saúde. A última pergunta, doutora. Alimentação. Tem como a mulher, ter uma alimentação que não prejudique, para que ela não possa, pelo menos, prevenir com relação à doença? Tem sim. Uma excelente pergunta. Sempre que, nos últimos congressos que abordam o câncer de mama, tem sido frisado muito a questão da dieta saudável, de hábitos de vida saudáveis. Então, diminuir o uso, ou, se possível, evitar bebidas alcoólicas, evitar alimentos gordurosos, excesso de açúcar, tudo que influencie e que leve a um aumento de peso. O aumento de peso está relacionado com outros tipos de câncer, além do câncer de mama. Então, manter um peso ideal e fazer exercício físico. Isso é o que a gente chama de prevenção primária. Essas medidas podem diminuir o risco em torno de 30% a 40% do desenvolvimento de câncer. E do ponto de vista comportamental, estimular a amamentação, e evitar a gravidez muito tardiamente. É melhor a mulher amamentar, porque isso vai ajudá-la também a prevenir, não é? Isso, e como fator de proteção do câncer de mama, a gravidez completa, a termo, não aquela gravidez que resultou em abortamento, mas a gravidez que resultou no nascimento de uma criança viva. Antes dos 30 anos, ela também protege contra o câncer de mama. Tá, agora são 9h31, vamos atender a última pessoa por telefone nesse bloco. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Na paz e na graça, é um prazer falar com o senhor, apóstolo. Fala da Meu onde? nome é Silvia, do Jardim Esmeraldas. Qual é a pergunta, Silvia? Eu tive um trauma, uma queda por volta de 5 de outubro e resultou em uma mama que ficou empedrada, muito roxa. E na ocasião eu não procurei o médico, não conseguia nem andar direito. E eu gostaria de saber da doutora qual o período que eu posso fazer essa mamografia, uma vez que ainda dói, não uma dor latejante, mas uma dor que está empedrado como se fosse uma laranja e ainda esquenta muito. O que eu devo fazer? Porque eu me encontro numa situação difícil. Eu creio que, em primeiro lugar, procurar um médico, ginecologista ou mastologista, para que ele possa fazer um exame clínico na senhora e avaliar clinicamente o seu grau de dor e ver a necessidade ou não de fazer, naquele momento, a mamografia. Então, tem que passar pelo médico para fazer o exame. Tá certo. Doutora, eu espero que o Hospital do Câncer continua hospital referência. Eu acho que o Hospital do Câncer precisa da sociedade se ajuntar, e os governos, tanto federal, municipal, estadual, para que vocês tenham condição de trabalho mínima para ajudar as pessoas que precisam, né? Que o câncer, todos estão sujeitos a isso e todos precisam de um tratamento digno. Eu espero que o Hospital do Câncer possa alcançar esse objetivo e eu coloco aqui a Rede Fonte de Comunicação à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada, foi um prazer. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Você pode ligar e participar, não só dessa, mas de todas as entrevistas que teremos aqui no Sociedade Questão, pelo 3254-1079. Também quero chamar a sua atenção para que você ligue e participe da nossa enquete. Você acha que um psicopata pode ser recuperado? Sim ou não? 8401-0508.
Semana que vem a gente vai sortear para você uma TV de LCD 32 polegadas novinha, tá? Um presente do Sociedade em Questão para você que nos assiste toda segunda-feira. Olha, e hoje é comemorado o Dia Mundial do AVC, popularmente conhecido como o derrame. Alteração de força ou sensibilidade, dificuldade para falar, são alguns dos sinais que indicam que alguém está tendo um AVC. Para saber mais sobre esse assunto, nós recebemos o neurologista Dr. Marco Aurélio Fraga Borges. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa noite a todos que nos assistem. Doutor, o que é um AVC em si? Para que todo mundo possa entender que está em casa, nos assistindo, que assusta, né? De repente você vê a pessoa saindo do hospital, perdendo os movimentos. O que é um AVC em si? O AVC é um quadro neurológico que ocorre de forma súbita, ou seja, de repente, em que ocorre o entupimento de uma artéria ou ocorre o sangramento dessa mesma artéria, por diversos motivos. Então, é a lesão que ocorre em decorrência, então, desse entupimento da artéria, como ocorre no infarto, ou então em decorrência desse rompimento dessa artéria que provoca um sangramento ali naquela região. Nisso, provocando um déficit neurológico súbito, que é dificuldade para movimentar um lado do corpo, uma alteração da fala. Tem tipos diferentes de AVC ou não? Tem. Então, são esses dois tipos. Eu tenho o isquêmico, que é quando interrompe o fluxo naquela artéria, e o hemorrágico, quando estoura quando sangra no cérebro. Nessas duas situações, os sintomas são os mesmos? E quais são? Os sintomas são bem semelhantes. A diferença é que quando há sangramento, normalmente se apresenta de forma mais grave. Então, pode ocorrer uma alteração da consciência, levar ao coma mais rapidamente. Todos os dois são igualmente graves, mas normalmente o hemorrágico, ou seja, o que tem sangramento, pode ocorrer se apresentar mais grave inicialmente. Nós estamos numa reunião, na casa de alguém, e eu percebo que alguém está passando mal. Quais são os sintomas que eu vejo nessa pessoa e eu posso perceber, ela pode estar tendo um derrame ou um AVC? É bem simples. 80% dos derrames você pode detectar de forma simples. Então, inicialmente, a pessoa pode apresentar a boca começar a entortar para um lado do rosto. Em seguida, ou começar um depois do outro. Em seguida, uma fraqueza de um lado do corpo. E, por fim, uma dificuldade também para poder falar ou entender o que está sendo dito. Então, você faria 3 perguntas, são 3 sinais. Então, peça para a pessoa sorrir, ela vai sorrir e um lado da boca vai ficar torto. Peça para a pessoa levantar os braços e um braço não levanta ou um braço cai. E peça para a pessoa falar uma frase, ela vai ter dificuldade para poder falar aquela frase, ou mesmo entender o seu comando. Aconteceu isso nesse momento, tem que levar para o hospital, rapidamente. Imediatamente. O mais importante você levar precocemente para o hospital é justamente por isso, porque o principal tratamento que você tem para os derrames, que a maior parte dos derrames são por isquemia, que é o entupimento da artéria, você tem que tratar até 4 horas e meia do início do derrame. Então, quanto mais rápido possível você chegar no hospital, maior é a chance do tratamento ser feito da melhor forma possível e assim evitar mais sequelas e evitar o óbito. E aí a pessoa pode ser encaminhada para qualquer hospital, para qualquer unidade de saúde ou não? Em Goiânia não existe unidade pública que faça o atendimento de AVC. Não existe. É um absurdo. É um absurdo. Somente 2 hospitais privados têm serviço de AVC. Um é um hospital que tem já uma unidade física de AVC, que já tem 10 anos que faz esse tipo de tratamento, e o outro hospital tem 2 anos que faz esse tipo de tratamento. Quais são? Um é o hospital neurológico, que já tem uma unidade de AVC, tem em torno de 10 anos, já faz esse tipo de tratamento, que é aprovado no mundo desde 96, mas já tem 10 anos que se faz lá, e a outra unidade de AVC é no Hospital Lúcio Rebelo. Agora, por que o governo, por que a saúde pública? Então, o pobre não tem jeito, o pobre morre. Pois é, o que ele deve fazer então? Absurdo. É um absurdo realmente, tanto é que, olha, os números são impressionantes. Porque o AVC é a doença que mais mata e que mais incapacita no nosso país.
Para se ter uma ideia da diferença de países desenvolvidos, nós temos uma incidência de 160 para cada 100 mil habitantes. 160 a 170 para cada 100 mil. Em países desenvolvidos, essa incidência cai para 50 para cada 100 mil habitantes. Agora, e o nosso AVC é muito mais mal conduzido do que nesses outros países. Então, a quantidade de óbito é maior, ou seja, a letalidade é maior do AVC, a quantidade de sequelas é maior. Então, o peso social é muito maior. Então, se você estima, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um prejuízo em torno, prejuízo não, um gasto relacionado ao AVC, que é com internação, com cuidador, com pessoa que deixou de trabalhar, em torno de 50, 60 bilhões por ano. Imagina o prejuízo que é num país como o nosso, que a incidência é muito maior e que um peso, um custo social desse reflete-se muito mais. E aí, a pessoa que está em casa, que não tem um plano de saúde ou não tem a mínima condição de pagar um hospital particular, o que ela deve fazer? O que ela tem que fazer? Ela vai ser atendida em uma unidade básica, mas infelizmente o principal tratamento para o AVC ainda não, que é a trombólise, que é o tratamento trombolítico. Então, para a maioria dos casos de AVC, o principal tratamento ainda não é disponível nas unidades públicas em todo o Centro-Oeste, inclusive. O que a gente poderia dizer é que essa pessoa vai ficar com sequela ou morrer. Pode ficar com sequela grave ou morrer. Agora, quem está mais propício a ter um AVC? Tem fatores de risco, que são fatores de risco que são modificáveis e fatores de riscos que não são modificáveis. Então, é claro que os não modificáveis eu não posso muito intervir, que é idade, gênero, por exemplo, ser do sexo feminino, acaba que tem um risco geneticamente um pouco maior. A mulher? A mulher, por incrível que pareça. Antigamente, quem tinha mais AVC era homem, agora... Mulher? É a mulher. A mulher, ela entra como... Isso já é geneticamente determinado, né? Provavelmente por fragilidade vascular, por outros fatores que interferem nisso aí. E os fatores de risco que são modificáveis, que esses sim, são os mais importantes, né? Nós temos 5, que são tabagismo, hipertensão arterial. O diagnóstico de hipertensão arterial e o tratamento de hipertensão arterial é a medida mais efetiva e mais barata para se prevenir o derrame, para se prevenir o AVC. Junto, vida saudável, com dieta saudável e praticar atividade física. E gordura abdominal. Esses fatores, num estudo que foi feito em 2010, que foi chamado Interstroke, foi o estudo que mostrou que esses são os 5 principais fatores de risco. O que tem a gordura abdominal com AVC? A gordura abdominal, ela, por medida mesmo, ela é associada a um maior risco de AVC. Nós temos alguns biotipos da pessoa que tem do sobrepeso ou que é obeso, que é o tipo maçã, o tipo pera, que eu acho que algumas já ouvimos falar. Então, essa deposição de gordura abdominal, normalmente ela é associada com maior fator de risco cardiovascular. Tá, então, doutor... Cardio-cerebrovascular. A pessoa que é pobre, ela precisa, então, intensificar todos esses mecanismos de prevenção para não morrer à míngua, então, né? Justamente. Nós, como eu falei, não temos uma unidade pública nesse estado, nem mesmo no Centro-Oeste, que faça esse tratamento. São Paulo existe. O Ceará, o pioneiro no Brasil em unidade de AVC, mas foi uma unidade privada, foi em Joinville, Santa Catarina. E unidade pública, num trabalho assim lindo, feito pelo que é o Dr. João José, eles fizeram uma primeira unidade pública de tratamento de AVC, né? E já tem assim respostas epidemiológicas muito boas assim para o município de Fortaleza. E eles têm um projeto, assim, que é um projeto audacioso, mas é um projeto que vai ser feito. Acho que, se eu não me engano, até 2016, a intenção é não ter nenhum habitante do Ceará a mais de 1 hora de uma unidade de AVC. 4 unidades de AVC no estado, a proposta. É um negócio tão bonito, e eu não entendo o quê. Porque eu pago imposto, o senhor paga imposto, a Mariana paga imposto, você que está em casa paga imposto. O dinheiro é destinado à saúde. Até quando os nossos políticos
vão tratar a saúde pública com desprezo. Que eu entendo o seguinte, quem faz com que alguém que necessita da saúde pública morrer, essa pessoa, tem um ditado popular, diz que o que aqui se faz, aqui se paga. Né? Uma pessoa morrer porque não tem condição, não teve recurso, mas você tendo o recurso, né, e não colocá-la à disposição para uma unidade. Goiás só tem 2 hospitais. Eu sabia dos hospitais, eu fiz a pergunta, porque eu gosto que fala, porque são hospitais, realmente o neurológico é um hospital referência, e o Lúcio Rabelo é um hospital referência. Só 2 hospitais, você tem que pagar, tem que ter plano de saúde. É o que você falou, Mariana. Morre a míngua. Morre a míngua. Agora, ou fica com a sequela. Vamos atender o telespectador, são 9h48. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Maria das Graças. Qual é a pergunta, Maria das Graças? Eu queria saber, porque eu sou uma pessoa acamada, não ando mais, e já sofri trombose na perna esquerda, uma trombose um pouco, assim, bem forte. Então, eu queria saber se eu corro risco de sofrer um AVC, mesmo tomando o anticoagulante. Você entendeu, doutor? Entendi. A questão é, assim, tem que saber o porquê dessa trombose que ela teve. A gente não conhece se ela é jovem, se ela é um pouco mais velha, mas se você teve um evento de trombose, realmente você pode ter um AVC. Só que esse AVC é um pouco diferente do AVC que nós estamos comentando hoje, é o que acontece na veia e não na artéria, né? Mas tem que saber o que foi realmente o motivo que ela fez essa trombose. Pois é, essa questão da trombose, porque existem muitas pessoas, principalmente mulheres, né, que têm mais esse risco, como o senhor falou, do AVC e também a incidência grande de trombose. As pessoas que têm esse problema, elas estão mais suscetíveis a ter o AVC? Não, porque é uma doença um pouco diferente. Existe o meu AVC provocado por trombose cerebral, né? Normalmente é muito mais comum em mulher, tá? Normalmente associado ao uso de anticoncepcional, associado a tabagismo, mulheres acima, assim, em torno da 3ª para a 4ª década de vida, tá bom? Então, isso é uma trombose cerebral, que é um tipo específico que você tem de derrame, que hoje a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce, então, que antigamente eram casos normalmente que evoluía bem grave, hoje a gente tem uma evolução muito boa nesses casos, assim, tem uma condução e consegue dar uma evolução muito boa nesses casos. Mas é um tipo específico de derrame que você tem. Doutor, uma pessoa nervosa, que vive explodindo, ela está a 1000, ela tem mais facilidade para ter um AVC? O fator, o estresse, é um fator muito importante. Essa descarga que você tem adrenérgica, né, de essa excitabilidade, essa agitação, essa euforia, esse nervosismo, essa ansiedade, ela acaba facilitando doença aterosclerótica, que é o carro-chefe, né, do AVC, do infarto do coração. Então, a ansiedade, ela é um fator de risco a mais. O estresse, ele é um fator de risco a mais para fazer doença vascular. A última pergunta. Qual é a faixa de idade que a pessoa está mais suscetível aí ao AVC? Um jovem não, Gostei dessa pergunta, porque assim, todas as idades estão suscetíveis, toda e qualquer idade, tá? Está suscetível. E hoje em dia a gente tem, por conta desses fatores, vivemos num ambiente urbano de muito estresse, então nós temos pessoas jovens com menos de 30 anos, assim, fazendo doença igual uma pessoa de 60, 70 anos faz. É claro que são épocas diferentes, são fatores de risco diferentes. Uma pessoa de 60, 70, 80 tem mais fatores de risco do que um jovem de 30, de 20 anos. Mas todos estão sujeitos. Dentro do seu risco maior ou menor, qualquer idade pode ter AVC. Tá, são 9h51. Nós tínhamos um mosquitinho aqui que agora já foi embora.
Né? Graças a Deus. E eu tenho mais uma pessoa comigo na linha. Alô? Oi, Boa noite. boa noite. Quem fala? É Maria Guimarães. Fala da onde? Fala aqui da chácara do governador, Goiânia. Qual é a pergunta? É que eu queria saber se a apneia, qual é o problema que prejudica, que pode trazer prejudicação sobre a pessoa que tem apneia? Apneia. A apneia é outro fator de risco também, tá bom? A apneia, ela está associada, falamos aqui dessa descarga adrenérgica, da ansiedade, tudo. A apneia, ela faz piorar o controle pressórico, piora o controle glicêmico em quem tem diabetes. Então, ela por si só é um fator de risco também para AVC. Durante o sono, em pessoas que têm apneia, eles têm um risco bem aumentado de ter esses eventos, de ter um AVC durante o sono mesmo. Faz um pico pressórico, um pico de pressão alta que vai lá em cima. Então, é um fator de risco também importante. Tem que tratar, doutor. Tem que tratar, claro. Qual é o check-up que tem que ser feito para a pessoa detectar se ele tem possibilidade ou não? Ele tem que fazer isso periodicamente? Como que é isso? O check-up, por exemplo, quem é atendido lá pelo Programa de Saúde da Família, por exemplo, ele tem que fazer um check-up periódico justamente por conta de controle de peso, né? De controle de glicemia, de controle de colesterol, para ver se não tem um colesterol aumentado, orientação em relação ao controle de pressão, orientação em relação a hábitos de vida saudável, né, de evitar o tabagismo. Então, esse controle ele tem que ser feito já desde uma unidade básica, desde um programa de saúde da família, já tem que ter essa orientação. Quem passou dos 40 anos tem que ter a sua visita com um cardiologista, justamente porque é claro que você não faz esse check-up com o neurologista, né? Esse check-up é feito com o cardiologista, então visitas ali pelo menos anuais, de 6 em 6 meses com o seu cardiologista, para poder fazer o acompanhamento clínico ali de pressão, principalmente de colesterol. Alimentação. Vamos terminar mesmo. Alimentação e exercício físico é importante? Antigamente, doutor, o pessoal fala, não, eu gosto de comida com banha de porco. Deixa lá uma carne de lata. De banha de Carne porco. de panela. E sempre tem aquela história, meu avô só comeu assim, morreu com 100. Né? Sempre tem uma história dessa. Esse tipo de alimentação, na minha opinião, negativa, ajuda a ter o AVC? Como eu falei, esse tipo de alimentação faz parte daqueles 5 fatores que correspondem para 80% do risco do AVC. Né? Então, ter uma alimentação pobre em verdura, pobre em fruta, rica em gordura, principalmente gordura saturada, que é essa gordura aí da carne de lata, né? Então, isso aí é um fator de risco importante mesmo pro AVC. Lembrando, tudo bem, né? O seu avô lá com 80 anos, depois não tinha nada, né? Tava ótimo, né? Mas ele não tinha a vida estressante que nós temos hoje, que correria, não dormia muito bem. Não é igual nós temos hoje, todo esse estresse que nós temos hoje da vida do dia a dia. Né? Tá ok. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que tanto eu quanto todos aqueles que estão nos assistindo ficou satisfeito e esclarecido. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite a todos. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. De volta com Sociedade em Questão, agora 10 horas e 32 minutos, nosso quadro de música, mas antes eu quero chamar a sua atenção para que você ligue e participe da nossa enquete de hoje. Você acha que um psicopata tem cura? Tem como se recuperar, sim ou não? 84010508. Na semana que vem a gente vai sortear para você uma TV de 32 polegadas LCD novinha. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa, tá? Hoje nós estamos com a banda Versário. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vou apresentar, então, para o pessoal já conhecer? Meu nome é Arthur, sou baixista e semi-vocalista da banda. Tá ótimo. Meu nome é Osmar Neto, faço guitarra e voz. Davi Lacerda, bateria. Hoje improvisado aqui. Esse é o que eu sempre esqueço o nome dele toda vez. Vem todo mundo aqui,
trazendo esse instrumento, eu sempre esqueço o nome dele. Como é que é o nome? Carrom. 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 Que é prático, que não precisa nem de Exatamente. banquinho, né? Você já Simula algumas partes da bateria só pra... Tá ótimo. Gente, conta um pouquinho. Eu estava perguntando para eles anteriormente o que significa versário, né? Porque eu nunca tinha ouvido. Eu acho que você que está em casa também nunca tinha ouvido. Explica um pouquinho o nome da banda. Versário surgiu, assim, depois de uma longa procura. A gente ficou bastante tempo pensando, assim, né? Tendo ideias, acumulando ideias. E Versário surgiu como se fosse... Assim, é uma palavra inventada por nós, mas que a nossa intenção com Versário é como se fosse um lugar onde nós guardamos os nossos versos. Esse final, ário, assim como um bicicletário em um prédio, é um lugar onde as pessoas guardam as bicicletas, né? É assim. O armário. O armário vem de lugar onde se guarda armas. E Então, foi... o Versário é um lugar onde se guarda versos. Exatamente. Foi uma busca de mais ou menos 6 meses que a gente resumiu nisso porque a gente queria que o nome significasse alguma coisa, né, para a banda, para quando perguntasse, né, não é só porque achou o nome bom e tal. E a gente fez um show de lançamento para esse nome, teve toda uma preparação assim para poder ter o domínio, né, versário.com.br e todas as outras coisas que vêm junto com o Versário foi banda. uma palavra que acabou atendendo a tudo que a gente esperava, assim, de um nome, tudo que a gente precisava de um nome. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque meu senso crítico é muito aguçado, então eu tenho que falar, porque nesse mundo que a gente está vivendo, dessa enxurrada de duplas sertanejas de todas as formas e grupos que não existem mais e não existe mais criatividade para se dar nome de música e nem de grupo, muito interessante, parabéns, porque a gente percebe que foi um trabalho, uma pesquisa, um estudo, né, que demonstra o interesse, né, e a importância da música, né? Oh, que bacana, a gente fica feliz de ouvir, né? Não, mas é interessante porque são coisas que já se perderam hoje em dia, né? Infelizmente. Mas vamos tocar a música? A gente tenta manter isso. Vamos ouvir então? Vamos lá. A primeira música que nós vamos tocar é uma música que se chama Mais Uma Verdade, né? Então vamos lá. Tá no nosso disco. Daqui a pouco o céu vai se abrir e eu vou poder te contar mais uma verdade. Quero que você ocupe um pedaço que até então pertencia só à saudade no meu coração. No meu coração. Daqui a pouco o céu vai se abrir e eu vou poder te contar mais uma verdade. Quero que você ocupe um pedaço que até então pertencia só à saudade no meu coração. No meu coração. Em algum lugar. Ótimo, legal, linda a música. De quem Obrigado. é? De vocês? Essa música é nossa, minha e do Arthur. Né? A gente procura fazer sempre junto as músicas, nós três. Geralmente a gente chega, ou eu ou o Arthur, a gente chega com as composições
encaminhadas, assim. E aí dentro do estúdio a gente vai colocando tudo no lugar até chegar em um ponto que a gente considera gravável, assim. Pois é, e vocês gravaram um CD, né? Gravamos. Nós gravamos um EP, que Vamos foi um mostrar CD... aí, pessoal. Isso. Um CD com 5 músicas, são 5 músicas nossas, autorais. E esse CD saiu em 2011, Certo. em julho de 2011. E a gente trabalha agora visando um novo trabalho desse, um disco cheio pro ano que vem. Ah, tá. Esse foi um disco produzido pelo Smooth, que é um cara que está sempre com a gente, o produtor, né? Nossa, e foi produzido no Rock Lab com o Gustavo Vasquez. E vocês cantam... Pode falar. Inclusive, essa música que a gente tocou tá no disco e quem quiser... Bom, se quiser o disco físico, só ligar pra gente. Tem o telefone no site, versario.com.br, e tem para baixar também, grátis. Esse disco tá no site também. Esse disco tá todo disponível para download no site. Hoje em dia a gente tem que colocar, não tem jeito, né? O CD se transformou meio que um cartão de visita, né? Porque o pessoal utiliza... Cartão de visita e até, assim, a gente tem esse apego, né? Por já ter ouvido tantos discos de bandas que são referência pra gente, que a gente gosta muito. Então, é realmente um sonho você ver o CD que você planejou, assim. Você ver o CD físico, é muito legal, gratificante. Assim. É um filho, né? E como é que... Vocês estão há quanto tempo cantando juntos? Nós temos 7 anos tocando juntos. E aí vocês se inspiram em alguns artistas, algum grupo? Sim, temos... Tem as influências e algumas são principais e outras... Mas os Beatles são uma influência forte que tem na nossa vida, assim. Mas na nossa música eu acho que tem desde 60 até os anos atuais. Bastante coisa atual, assim, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, algumas bandas novas também, mas nós temos um apego grande aos Beatles e a A gente é bem velho, sabe? Tem as costas de adoro. Imagino, dá pra perceber, né? A gente tem apego por coisa antiga em geral, assim. Até nas gravações a gente procura isso. Eu posso falar isso também porque eu sou filha de 2 cantores. Na minha família músicas antigas, tem músicas que eu não é nem da época que eu era nascida. Muita gente pergunta, onde que você tirou essa música? Eu falei assim, eu ouvi, cresci ouvindo, né? E são as melhores que existem, que permanecem até hoje, né? E vocês tocam só música de vocês ou não? Não, no nosso show nós tocamos alguns covers também, músicas de outros artistas, desses que nós citamos agora há pouco, né? Que são influência direta, assim, na nossa música. Tem como fazer um pedacinho? Ou não? Vamos fazer. Qual? Beatles. Vamos fazer. Eu pego de surpresa aqui. Como o Arthur falou, banda que é referência na nossa vida, né? Não só na nossa música. Então assim, vamos lá. Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in any way. And now these days are gone and I'm not so self-assured. And now I find I've changed my mind. I open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. And now these days are gone and I'm not so self-assured. I know that I just need to like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody helping anyway.
Obrigada, muito bom. É sempre bom ouvir Beatles, né? Me fala, passa os contatos, porque você já falou anteriormente o site, né? Mas tem telefone, passa pra gente. O telefone é o do Davi. Isso, vai entrar em contato com o Versário, 85990913. Tá aí no vídeo, ó. Isso, ou 85827171. E em geral, versário.com.br, Facebook, Twitter, a gente está bem sintonizado. Né? Tem um DVD que nós lançamos recentemente. Legal. E esse DVD está disponível no YouTube. O pessoal que quiser, só coloca Versário lá, que encontra com facilidade. E o ano que vem a gente já pode esperar um CD novo. Se Deus quiser. Vocês tocam em algum local específico ou só shows? Assim, como é que vocês estão? Aqui em Goiânia, atualmente nós estamos tocando no Taberna do Ogro, que fica ali próximo ao Goiânia Shopping. Tem um dia específico? Não. A gente tocou lá, deve ter uns 10 dias. E a próxima data a gente está fechando ainda. Geralmente uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Mas nós estamos próximos a uma ocasião importante assim, pra gente. Nós estamos assim, felizes com a oportunidade que surgiu. Nós vamos tocar no próximo dia 10 de novembro, no festival Goiânia Noise. Ah, sim. Que vai ser lá no Oscar Niemeyer. Legal. Que bom que tá sendo utilizado, né, agora, que né? bom. O festival tinha parado ou não? Não, o festival continua acontecendo em outros lugares. Sim, mas não tinha tido essa repercussão. E o Oscar Niemeyer é uma estrutura muito boa, né? Então, é realmente bom ver que está agora sendo utilizado mesmo. Dia 10 de novembro agora? Dia 10 de novembro, nosso show vai acontecer às 5h30 da tarde. Certo. No palco... Palácio da Música. No Palácio da Música. O palco principal que tem lá. Que tem aquela 5h30 da tarde. Gente, obrigada pela participação de obrigado vocês. Foi um prazer recebê-los. Boa sorte nesse novo CD e nesse trabalho que vocês estão levando, tá? Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. A gente fica muito feliz de poder vir aqui. Obrigadão. A gente espera mais vezes. Pode ser? Queremos aproveitar e convidar todos vocês para estar lá no Goiânia Noise, 18º Goiânia Noise, um festival bastante importante para o rock. Né? É um festival comentado não só aqui em Goiânia, mas até em outros países, né? E é o maior festival de rock independente do Brasil, né? Com certeza. Todos convidados. Aquele ali é presente para você, viu? Ah, é? Não, com certeza. Antes de ir embora eu já pego. Obrigada, viu, gente? Obrigada, boa sorte mesmo. A gente espera realmente que vocês voltem, tá? Bacana, muito obrigado. Uma ótima noite para você que está em casa. A gente volta na próxima segunda-feira e a gente termina com a banda Versário para vocês. Até lá. Você passou, o mundo parou pra olhar. Cada gesto seu em seus movimentos ao dançar. Você despertou em mim um desejo maior em viver e curtir as boas vibrações que o momento vem nos trazer. Essa noite tudo pode acontecer. Quero viver. Quero viver. Quando você passou, o mundo parou pra olhar. Cada gesto seu, seus movimentos ao dançar. Você despertou em mim um desejo maior em viver e curtir as boas vibrações que o momento vem nos trazer. Vale a pena esperar